O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta paróquia de Santa Rita de Cássia, queridos irmãos que nos acompanham e irmãs pela rede Santa Rita de Cássia, a rede Santa Rita de Comunicação, a rede que toca o coração, amigos ouvintes da Rádio Ativa, também todos da página do YouTube, minha saudação. Poderemos com certeza dizer e afirmar que as comunidades todas, elas não estão imunes ao risco de cair na tentação de abandonar o Evangelho de Cristo para assumir e buscar outras boas novas, outro Evangelho, pregado às vezes, muitas vezes, por líderes inconsequentes. Portanto, que nesta liturgia desta noite possamos pedir ao Pai para que todos nós sejamos sempre fiéis a Jesus, na caminhada, na nossa missão, vivendo e praticando o Evangelho, a boa notícia. Como nós ouvimos aqui na primeira leitura, São Paulo, ele pregava o Evangelho de Cristo com tanto amor, com tanto zelo, que se enciumava quando percebia que aqueles a quem ele havia convertido pudesse seguir outros pregadores, ouvindo outras mensagens. Com efeito, Paulo aqui comparava o ciúme que tinha dos seus seguidores ao ciúme do amor de Deus por cada um de nós. O amor de nós, o amor de Deus por nós, meu irmão, minha irmã, é ciumento. Ele não quer ser trocado pelos ídolos, pelas coisas deste mundo. Por essa razão, Paulo é aquele que pregava, que lutava por Cristo e temia que o povo, as comunidades, pudessem se afastar do verdadeiro evangelho que ele anunciava.
ele tinha essa certeza, essa confiança no qual ele pregava. São Paulo tinha consciência de que recebera então de Jesus um chamado para ser apóstolo dos gentios e, apesar das suas limitações humanas, dava um verdadeiro testemunho da constância do amor pela causa de Cristo. Ele, claro, motivado pelo exemplo de São Paulo, nós também hoje podemos assumir o papel de um ou de uma real evangelizadora ou evangelizador. No entanto, meu irmão, minha irmã, para que sejamos fiéis evangelizadores e pregadores, é necessário que nós estejamos firmemente fundamentadas na sua palavra, a ponto de termos a certeza de que a verdade de Cristo mora em nós. Não é simplesmente somente pegar a Bíblia e interpretá-la, a palavra do Evangelho, ao meu gosto. Às vezes, algumas páginas não servem para mim, ou seja, não podemos biscatear a palavra do Evangelho, falar aquilo que eu gosto, aquilo que eu interesso, somente dar ênfase àquilo que eu acho que tem que ser segundo a minha concepção e não segundo a ação do Espírito Santo que atualiza essa palavra e essa verdade nos nossos dias. Do contrário, as pessoas a que nós atraímos, elas se afastam quando não percebe que na pregação não está ali a verdade que o Cristo deseja que seja pregado, anunciado. Ou seja, as pessoas elas se afastam de nós, não de nós, não é? Elas podem até, as pessoas estar convivendo com você, mas o Cristo, por causa do nosso contra-testemunho, ele não vai compactuar com aquilo que não é a palavra dele. Para que sejamos reconhecidos, reconhecidas como fiéis e evangelizadores, acima de tudo, nós precisamos vivenciar na prática as obras de simplicidade, as obras de pureza que nós olhamos e percebemos sempre em Jesus Cristo. Quando oramos, na maioria das vezes, nós confundimos e queremos que a nossa oração seja ouvida por Deus em vista das palavras bonitas e eloquentes. É o que diz essa introdução para o Evangelho de hoje. Jesus aqui, mais uma vez agora, ensina aos seus discípulos a rezar. Ele dá essa catequese, essa orientação. Não são as palavras que movem o coração de Deus, mas a total confiança nele, a sinceridade da oração que brota do coração, justamente com o perdão a quem nos ofendeu. Quando nós perdoamos as pessoas a quem nos ofenderam, nós, consequentemente, diante das nossas orações, a Deus, essa oração é atendida. Quando guardamos mágoas, ódio, ressentimento, consequentemente, nós não estamos ali dando testemunho de cristão e, acima de tudo, não confiamos na graça da misericórdia. Jesus, nesse Evangelho, portanto, nos ensina a sermos também, a ser objetivos no nosso relacionamento com o Pai, usando a sua palavra como argumento. A oração do Pai Nosso, meu irmão, minha irmã, objetivamente nos leva a reconhecer que Deus é Pai e por isso Deus ele
Ele conhece as nossas reais necessidades, daquilo que nós precisamos. Deus é Pai, Deus sabe a necessidade de você, filho, de você, filha. Por outro lado, Ele também nos motiva a louvar a santidade do seu nome, nos comprometendo com a edificação do seu reino aqui na terra como no céu. Jesus aqui convida a pedir ao Pai o pão para prover as nossas carências, as nossas necessidades de cada dia. Mais do que nunca temos que rezar e pedir a Deus, nesse momento tão difícil em que nós estamos vivendo, que rezar sempre a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que não deixe de faltar o pão nosso de cada dia para alimentar tantas famílias brasileiras que passam e carecem de fome nesse período de pandemia. O pão não somente material, mas também pedir ao Senhor a graça que Ele nos conceda para que nós sejamos nutridos pelo pão da Eucaristia, possamos alimentar a nossa alma com o pão da palavra, com o pão da Eucaristia, o pão da oração em comunidade, que nos fortalece e nos exercitam para que possamos receber e oferecer o perdão. Nesta oração do Pai Nosso, temos aqui o resumo de todo o Evangelho, de toda a Sagrada Escritura, sintetizada nessas palavras maravilhosas da oração do Pai Nosso. Pedir ao Deus que possamos também perdoar, perdão de Deus para nós e o pão e o nosso perdão aos homens e às irmãs e os irmãos, porque você sabe, todos nós somos filhos e filhas do mesmo Pai. E nessa convivência, peçamos também na oração do Pai Nosso, que Ele nos conceda o perdão a todos nós e que tenhamos também a necessidade de exercitar o perdão na nossa convivência. E finalmente Jesus nos ensina nessa oração do Pai Nosso a pedir pela nossa maior necessidade de todos os dias, de não cair em tentação do pecado e que Ele nos livre do mal que é o demônio, o inimigo de Deus. Peçamos sempre que sejamos livres da ação do inimigo e que na oração do Pai Nosso você pede sempre: não nos deixeis cair em tentação. Meu irmão, minha irmã, se rezarmos a oração do Pai Nosso com convicção daquilo que nós estamos proclamando, com certeza a nossa vida será um autêntico testemunho de santidade, porque a oração do Pai Nosso é a oração que mais agrada a Deus quando ela é vivenciada, quando ela é colocada em prática na nossa vida cotidiana todos os dias. Que o Senhor te conceda a sede, o desejo, a vontade de sempre ir à fonte da oração, de rezar sempre, e que o Pai Nosso seja a oração para você viver o Evangelho cada dia, meditando as suas palavras que são pronunciadas pela tua boca. Que não seja somente uma leitura labial, mas que seja uma experiência que você é convidado a fazer, de colocar em prática aquilo que você reza. Que Deus te conserve sempre unidos na oração, na palavra, no perdão e, acima de tudo, na Eucaristia. Que Deus te abençoe grandemente.